Eu construo imagens. E aos 13 anos eu fui para Belo Horizonte para estudar. De onde eu saí era um lugar muito pequeno, uma vez na cidade grande. Aliás, sempre que me chamou a atenção foi as artes. Como eu fui trabalhar no interior de Goiás, era um lugar onde eu não tinha mais acesso a nada do que eu tinha em Belo Horizonte. A música, enfim, as outras coisas que eu gostava, o cinema, não tinha mais nada disso. Daí comprei uma câmera para preencher meu tempo. E a fotografia começou a tomar um espaço, fazendo de tudo que aparecia, batizado, casamento. Minha fotografia estava evoluindo, eu quis voltar para Belo Horizonte. Hoje eu entendo como foi um grande exercício para minha fotografia. E voltando para Belo Horizonte, eu comecei a pensar na minha fotografia como autor. E eu lembro que eu mandei 3 trabalhos, que tinha um concurso de fotografia. O idealizador do prêmio me liga e fala assim: Eustáquio, você ganhou uma menção honrosa. Nunca havia mandado uma fotografia para um concurso. Bom, aquela outra fotografia também foi uma menção honrosa. Eu falei assim, nossa, 2, né? Primeira vez. Aí eu falei assim, mas eu gosto mais daquela que você não falou. Eu falei assim, então, essa aí foi primeiro lugar. E a gente só não vai te dar o primeiro, segundo e terceiro lugar porque o regulamento não permite. Então, a partir daí, eu comecei a ter acesso à fotografia mais avançada, porque a premiação virou um curso avançado de fotografia com o fotógrafo de São Paulo, que era um curso que falava de fotografia de autor. Aí eu levei o meu portfólio, que não era essas fotos da premiação. Quando ele viu o meu portfólio, ele falou assim, isso é fotografia de autor. Eu fazia uma fotografia de autor sem saber o que fazia. Trouxeram meu trabalho aqui para São Paulo, aí de São Paulo foi para Londres, depois foi para os Estados Unidos e não parou mais. Aí depois museu, afro. Eu sempre fotografei muito pensando em cinema. Então minhas referências vêm muito em cinema. Wim Wenders é um, o Tarkovsky é outro. E assim, a grande referência que virou, né, o meu trabalho, que me levou a fazer essa imagem, hoje a gente chama de imagem expandida, foi uma amostra do Arcebispo do Rosário. Aí que eu tive um estalo, se esse cara fez isso, né, eu posso fazer o que eu quiser com a fotografia. Perdi todo o pudor de mexer na minha fotografia, ou seja, para os puristas contaminar a fotografia, né? E essa coisa dessas camadas na minha fotografia é o meu jeito de contar a história, né, pensando em cinema, né? Ou seja, são vários frames dentro de um quadro. Daí eu crio um ambiente para esse personagem, para levar isso esteticamente para o meu discurso. Esses personagens, na verdade, assim, eu poderia dizer que sou eu. Eu estou sempre falando de mim nisso, né? Assim, estou sempre falando da minha origem, falando assim, de onde eu vim, das minhas questões, das questões de todas as pessoas negras, mas estou falando de mim ao mesmo tempo. E sempre gente do meu entorno, assim, família, são os amigos, eu mesmo. A própria história, assim, o próprio discurso me leva a isso. A partir do momento que você tem um foco, né, as coisas vão te levando, assim. O meu trabalho acaba, tem hora que ele me leva, assim, não sou eu que construo ele, ele é que me leva a construir. Até hoje, meu trabalho é analógico, assim. E eu gosto muito também de transitar entre as mídias, né, das artes gráficas, da pintura, do desenho, da escrita. Então, isso tudo acaba aparecendo no meu trabalho. E aí quando eu vou para o vídeo é melhor ainda, porque daí tem o digital. Eu faço um vídeo digital, mas aí eu misturo isso com o Super 8, com a fotografia, com o desenho, para criar a imagem tudo analógica. Daí eu faço matrizes, e essas matrizes vão ser escaneadas, reproduzidas, e aí dou saídas de impressão digital. O livro aberto pela aduana, né, que traz o nome para a mostra, esse livro de artista ele foi criado, foi pensado a partir de uma imagem que eu tenho, que é de um material meu que foi aberto pela aduana no Brasil, um material que estava vindo de fora do Brasil, e eu estava na época fazendo um trabalho que eu chamava de Outros Navios, que questionava essa coisa do tráfico, né, da vinda dos escravizados, né? E pensando isso nos dias atuais, com elementos da atualidade. Então isso é aberto pela aduana, mas aí pensando na violação do corpo desse ser escravizado, né? Abrir, né, como abrir no sentido de violar. Alguma das obras que é da série Cartas ao Mar,
Cartas ao Mar é uma série que ela foi construída pensando nessa ideia das mensagens lançadas ao mar em garrafas, né? Que pessoas num lugar remoto não encontrassem essas mensagens. Então a série são as mensagens que eu lanço para as pessoas agora e no futuro acessarem. Tem a outra série que é Boa Aparência. Essa série ela fala muito de mim, assim, quando eu tinha 18 anos, essa foto eu tinha 18 anos, é que você começa a buscar seu primeiro emprego, né? Nessa época tinham os classificados de oferta de trabalho que se pedia boa aparência. Em muitos casos, uma pessoa negra já estava eliminada para aquele emprego. E daí eu confrontei esses textos com os anúncios de escravos fugidos do período da escravidão. Esse anúncio do escravo fugido, ele trazia a frase também boa aparência. Aí eu confrontei essas duas boas aparências, que com certeza não são as mesmas, né? Vai entrar a série de Máscara de Punição, é uma série que eu fiz com a apropriação de um retrato da minha mãe e uma máscara de punição de um arquivo meu que eu fotografei no Museu de Escravo. E essa máscara, um dia eu descobri, olhando a foto da minha mãe, o ângulo que eu a fotografei era o mesmo ângulo da foto da minha mãe. E daí eu desenvolvi a série toda, né, só com a máscara e esse retrato dela, para discutir nos dias atuais onde é que essas máscaras ainda é a máscara da máscara, sim. Eu fiz duas últimas séries que eu fiz, foi agora no final do ano passado. Uma que chama Memória do Filme, que daí eu volto para uma fotografia totalmente minimalista, onde não tem nenhum tipo de interferência, que eu uso um tempo muito dilatado, um tempo meio absurdo, para fotografar ao ar livre com um filme de 3.200 asas, como se eu estivesse fotografando com um filme de 25 asas, por exemplo. E quando eu revelo isso, chama Memória do Filme por isso. O que ficar é essa imagem. O tempo de exposição que eu fiz para essas fotos é quase o mesmo tempo que a pessoa precisa diante da foto para que ela forme na retina.